Voltamos aqui agora e estaremos falando sobre os setores de atendimento em saúde mental. E quando falamos em setores de atendimento, nós temos os hospitais dia, temos o CAPS, a residência terapêutica, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Bem, vamos lá. Começando aqui pelos hospitais dias, né? Esses hospitais dias são locais onde esse paciente ele passa um período limitado, algumas horas só durante o dia. Ele não se afasta do meio social, não se afasta da família, do trabalho. Ele pode ir lá e retornar, não necessariamente, né, ele vai ficar lá. É como se fosse uma emergência. Ele vai lá e vai para casa. Então, esse hospital dia, o paciente, então, como eu falei, só passa um período limitado naquele local. E o que ocorre nesses hospitais dia? Reuniões matinais, ocorre uma psicoterapia que pode ser em grupo, pode ser individual, um psicodrama, uma dinâmica de grupo, uma oficina, né? Normalmente eles fazem oficinas de desenho, de dobradura, alguma atividade para ajudar aquele paciente. Então, nós vimos aí esse primeiro setor de atendimento da saúde mental é o que nós vamos chamar de hospitais dia ou hospital dia, ok? Esse aí é o primeiro. O segundo tipo de atendimento é o que chamamos de residência terapêutica. Essas residências terapêuticas são locais onde esse paciente ele pode viver, ele pode morar em um grupo, né? Observem aqui, morar em um grupo com um grupo de portadores de transtornos mentais. Então, é uma casa onde as pessoas são selecionadas, né? Que tenham um perfil para morarem ali juntas, mas elas não ficam sozinhas. Existe uma equipe assistencial que fica em observação daquela família ali, daquele grupo que está ali. Então, por um período até longo, eles podem ficar ali e ele é totalmente integrado à comunidade, permite uma vida autônoma. Então, aquele paciente ele pode trabalhar, ele pode... É como se fosse um abrigo para ele, uma casa para ele. A gente vai observando que com a desinstitucionalização, uma palavra grande, né? Quando acabaram-se, né? Hoje o perfil de hospitais psiquiátricos, de manicômios, foi abolido. Se não foi totalmente, ele está sendo gradativamente. Mas assim, esse perfil daquele paciente internado, né, por tempos acabou, mudaram-se as coisas. Então hoje o objetivo, né, a gente viu aquela lei lá de 2001, começou a dar direitos aos pacientes, começamos a trazer esses pacientes de volta para o meio social, onde eles foram totalmente abolidos. Eles eram presos, eles ficavam alargados, sem assistência médica, sem assistência familiar. Então, se tirava, excluía-se aquele indivíduo da sociedade. E com a reforma psiquiátrica, a gente teve o retorno deles ao meio social. E a residência terapêutica foi uma forma, né, de ajudar aquele paciente a ser inserido novamente no contexto familiar, no contexto da sociedade, da comunidade. Então, aquele indivíduo ele pode, né, ter uma vida autônoma, mas como ele não tem um familiar, ele não tem uma residência própria, um local para ele ir, ele fica abrigado junto com mais pessoas que tenham transtornos mentais também. Mas não esquecendo que eles não ficam abandonados, sozinhos. Eles ficam sob tutela de uma equipe assistencial. Então, é importante a gente lembrar disso. Bem, o terceiro tipo, né, de setores de atendimento em saúde mental é o que chamamos de CAPS. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Esses CAPS, eles são abertos à comunidade, né? Ele é formado por uma equipe multiprofissional, ele vai atender pessoas com transtorno mental e ele substitui o modelo asilar, aquela instituição que nós falamos,
aqueles hospitais psiquiátricos, manicômios, a partir do momento que eles foram abolidos, eles tinham que dar uma alternativa. E o CAPS também foi uma outra alternativa, além do hospital dia, além da residência terapêutica. E esse CAPS que nós estamos falando, ele foi formalizado. Nós vimos que a reforma psiquiátrica, ela ocorreu entre os anos 80 e 90. Mas o CAPS, ele só foi formalizado em 2002. Então, 19 de fevereiro, que foi a portaria 336 do Ministério da Saúde. Então, CAPS, ele veio para dar apoio àquele paciente que não tinha mais o hospital psiquiátrico. Aquele paciente que estava já, ele tinha que ter um retorno dele para o contexto familiar. Esse CAPS, ele é dividido, né, em algumas partes, CAPS 1, 2, 3, o I, o CAPS AD. Nós vamos estar falando um pouquinho, né, uma ideia aqui do que significa cada um deles. O CAPS 1, ele vai atender todas as faixas etárias, inclusive as pessoas pelo uso de substâncias psicoativas. Então, são pacientes que fazem uso de medicamento, qualquer faixa etária. Utiliza-se aí a população entre 20 e 70 mil habitantes. Então, é um território pequeno, ele atende aí uma população no máximo de 70 mil habitantes. O funcionamento dele é de 8 às 18 horas, 5 vezes na semana. Então, de segunda a sexta, de 8 às 18, exceto feriados, finais de semana. Ok? Esse é o CAPS 1. O CAPS 2, ele também atende a todas as faixas etárias. A única diferença aqui é que ele vai atender um território entre 70 até 200 mil habitantes. E uma outra coisa, outro detalhe aqui importante é que ele pode funcionar até as 21 horas. Então, ele dá um suporte um pouco maior para aqueles pacientes que estão precisando do atendimento. O CAPS 3 já vai abranger, né, uma população acima de 200 mil habitantes. Ele vai funcionar 24 horas. Então, é um atendimento mais globalizado, ok? E o CAPS-I, ou CAPS-I, né, como algumas pessoas falam, é um centro aí de apoio psicossocial, só que voltado para crianças e adolescentes. Também funciona até as 18 horas. O último tipo de CAPS é o CAPS AD. Esse CAPS AD, ele vai atender pessoas, né, com aqueles transtornos causados por álcool e drogas. Por isso a gente chama de CAPS AD, álcool e drogas. Também uma população acima de 200 mil habitantes. Então, o que é importante a gente entender? Que foram territorializados, quase que não sai, mas foram divididos por território, foram separados. Então, não tem como abranger uma população inteira, né? Então, porque aí o serviço fica muito globalizado, não conseguimos prestar uma assistência diferenciada. Então, a gente vai ver que cada CAPS desse exige uma equipe multiprofissional. Então, são equipes que vão atender aquele paciente, dependendo do tamanho do CAPS, né? Um CAPS com uma abrangência maior, precisa de ter 5, 7 equipes, né? Para poder cobrir toda aquela população, acompanhar toda aquela população. É importante, quando a gente fala em equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional, nós precisamos de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de psicólogos, toda aquela equipe para atender, né, para trazer aquele paciente, né, de volta para o meio social, o meio familiar, acompanhar, dar condições para ele poder prosseguir na sua vida. Muito bem. E, por último, eu quero falar sobre o programa de volta para casa. Esse programa está baseado nessa lei federal de julho de 2003, e ele regulamenta o auxílio reabilitação psicossocial. Então, aqueles pacientes que viviam, né, internados, que foram internados por muito tempo em manicômios,
aquele manicômio acabou e eles precisavam ir para algum lugar, né? Alguns se enquadravam na residência terapêutica e outros foram devolvidos à família. E muitos não tinham família, não sabiam aonde estava a família. E esse programa de volta para casa, ele permitia que o indivíduo ele recebesse um auxílio do governo para que ele saísse, ele procurasse o familiar dele, que ele fosse para outro lugar para procurar, até por meio de um serviço social intermediando, mas era um incentivo para aqueles pacientes que tinham ficado muitos anos, né, por uma longa permanência nessas unidades de internação psiquiátrica. Então, a gente viu aí que a reforma psiquiátrica, ela conseguiu trazer vários programas, né? Foram institucionalizados vários programas. O de volta para casa, que era esse incentivo, a residência terapêutica, o CAPS, como nós já falamos, o hospital dia, onde o paciente podia ir lá e voltar. Então, não foi só, fechou-se os hospitais psiquiátricos, mas se deu, né, uma cobertura maior. Vocês devem ter visto nos vídeos que eu tenho colocado lá no aplicativo, como que era, né, os nossos hospitais psiquiátricos antes da reforma. Então, eram situações críticas que aquelas pessoas eram levadas. Então, a reforma, ela veio justamente, né, para tirar esse paciente dali, para tentar inserir ele no meio novamente, na comunidade, fazer aquele indivíduo ser reconhecido como uma pessoa, como um indivíduo. Muito bem, a aula de hoje nós vamos terminar por aqui e eu volto no próximo vídeo dando continuidade à nossa matéria. Fiquem com Deus, muito obrigada e se inscrevam lá no nosso canal.